Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez, sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, o seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Minha gente, vamos lá para a nossa previsão a respeito de dois jogos que vão ocorrer no próximo sábado, dia 14 de março de 2026. Jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos para Vitória e Atlético Mineiro e o clássico Botafogo e Flamengo, tudo bem? Então, esses dois jogos, neste vídeo aqui e nesta ordem. Primeiramente, vamos ver aqui com o tarô. Contexto de jogo, numeração importante para os times do Vitória e do Atlético Mineiro. Por favor, oráculo. Vitória e Atlético Mineiro, dia 14 de março de 2026. Contexto de jogo e numeração importante de tempo de jogo e os jogadores importantes para os times do Vitória e do Atlético, respectivamente, oráculo, por favor. Gente, como é que vai ser esse jogo, hein? Qual que vai ser o contexto deste jogo? 10 de espadas. 8 de espadas. Que cartas negativas, que jogo esquisito. E rei de paus. Olha, vai ter neste jogo aqui briga, discussão, tá? Briga, discussão, expulsão e ou contusão. 10 de espadas, 8 de espadas, cartas bem negativas, tá? Cartas bem negativas. Aqui me fala de briga, de discussão, e poderá haver expulsões e contusões nesse jogo, tá? Então, um jogo bem brigado, um jogo bem esquisito. Com o rei de paus aqui, me fala de uma iniciativa, de um dos times aí vai ter de tomar a iniciativa, tá? Só que assim, iniciativa não significa, como eu posso dizer para você, gols, não. Aqui pode ser um jogo que nós vamos ver com baralho cigano depois aqui a previsão do jogo, mas pode ser um jogo aqui, um 0-0, pode ser, hein? Ó, numeração do Atlético, do Vitória, desculpem. 7 de espadas, 8 de copas e 3 de copas. A numeração do Vitória é 18, tá? 18 minutos do primeiro e do segundo tempo. Se houver algum jogador do Vitória que vista 18 ou 9, 9 também é uma numeração importante para o Vitória, tá bom? Temos aqui para o Vitória essa carta do 7 de espadas. É um time que vai se sentir, pelo menos, prejudicado pela arbitragem. Se vai haver erro ou não contra o Vitória, eu já não sei. Mas pelo menos se sentir prejudicado pela arbitragem, nós temos aqui esta carta do 7 de espadas, ok? Atlético Mineiro me veio com 2 de paus, com o arcano maior de número 5, o Hierofante, e com o valete de paus, que tem valor 11, nós temos aqui a numeração do Atlético é 18, tá? Então, 18 minutos do primeiro e do segundo tempo. Se houver algum jogador atleticano que vista a camisa de número 18, e também 9 minutos do primeiro e do segundo tempo, e se houver algum jogador atleticano que vista a camisa de número 9. Tudo bem? Gratidão, oráculo, salve a sua força. Salve, oráculo. Vamos lá, minha gente, previsão a respeito do jogo em si? Por favor, oráculo, Vitória e Atlético Mineiro neste dia 14 de março de 2026. Triunfo do Vitória, empate, triunfo do Atlético Mineiro, respectivamente, oráculo, 3 cartas para cada um desses resultados, por favor. Vitória. Vitória veio com a carta 3, carta do navio, carta da cruz, carta 36, carta do cavaleiro, carta 1. Vitória aqui ele tem uma combinação interessante, porque eu vejo que assim, tem uma energia, primeiramente um pouco lenta, um time um pouco cadenciando esse jogo, cadenciando, não indo bem, time meio parado, meio lento dentro de campo. Porém aqui, depois, e isso causa sofrimento, causa um peso ao Vitória, a carta da cruz, mas depois é uma melhoria aqui, tá? É uma melhoria, o time que vai ter de correr atrás, tá bom? Então assim, são cartas assim que não são cartas de força para ganhar jogo não. Vamos lá. Em empate me veio os ratos, as nuvens e a lua. Empate aqui não tem jeito não, gente. Empate aqui eu descarto, tá? Descarto que essas cartas de empate aqui estão ruins. Só me veio a lua aqui, que é uma carta mais positiva, porém rato e nuvem não. Atlético. Veio com a carta 14, carta da raposa, carta 20, carta dos jardins, carta da torre.
carta de número 19. Atlético mais matreiro dentro de campo, tá? Mais matreiro dentro de campo, com um time mais esperto, porém tem um time mais defensivo também. Um time mais defensivo. Eu vejo que é um time sim que pode cometer muitos erros, inclusive na defesa. Erros defensivos aqui do Atlético estão bem característicos, tá, minha gente? Eu vou ter de puxar mais cartas aqui, tá bem definido. Por favor, Oráculo, me esclareça sobre esse jogo. Triunfo do Vitória, empate. Triunfo do Atlético Mineiro, Vitória, me veio com a Aliança. Empate, me veio com o Cão. Atlético Mineiro com a Moça, 29. Isso é jogo de empate, tá, minha gente? É jogo de empate. Jogo de empate. Vitória e Atlético Mineiro, neste dia 14 de março de 2026, a minha previsão é de empate. E, outra coisa. Vocês viram lá no contexto do jogo? Eu tô achando que é um empate aqui de um jogo ruim. Um jogo sem gols, tá? Pode ser perfeitamente aqui um 0-0, tá bom? Então, minha previsão para Vitória e Atlético Mineiro aqui é de empate nesse dia 14 de março. E tem uma energia forte para ser um 0-0. Mas empate aqui é a minha previsão, tudo bem? Gratidão, Oráculo, salve sua força. Vamos para o clássico carioca. Botafogo e Flamengo. Vamos lá? Botafogo e Flamengo. Oráculo, por favor, jogo entre Botafogo e Flamengo neste dia 14 de março de 2026. Me dê, por favor, o contexto do jogo e a numeração importante de jogadores e o tempo de jogo para os times do Botafogo e do Flamengo, respectivamente. Oráculo, por favor. Vamos lá, minha gente. Contexto de jogo. Como que vai ser esse jogo entre Botafogo e Flamengo, hein? 6 de ouros. Rainha de copas. Muita trocação de bola. Muita trocação de bola. Alguns times muitas vezes aqui errando e dando a bola um para o outro. Porém, rainha de copas aqui não me fala de efetividade. Alguém se aproveitando. 8 de copas. Alguém aqui saindo bem decepcionado desse jogo, hein? Desculpem. 8 de copas aqui me fala de uma decepção final bem grande, tá? Nesse jogo aqui. Então, assim, eu vejo um contexto aqui já de início que não é para ser um jogo de empate não, tá, minha gente? Não é para ser um jogo de empate não. Ou se for um jogo de empate, vai ser aquele empate meio amargo. Vai ser aquele empate aqui que, assim, ele dá aquele gostinho de derrota no final. Temos aqui uma rainha de copas, um dos times aqui bem fechados e bem defensivos também. Numeração do Flamengo, do Botafogo, desculpem. Botafogo com as de copas, com uma rainha de espadas e com 4 de copas. Numeração, a rainha vale 13, né, minha gente? 18. Numeração do Botafogo aqui é 18, tá bom? 18 minutos do primeiro e do segundo tempo. Se houver algum jogador do Botafogo que vista 18 ou 9. 9 minutos do primeiro e do segundo tempo e também se houver algum jogador botafoguense que vista a camisa de número 9. Já o Flamengo. O Flamengo aqui me veio com 5 de espadas, com o arcano maior de número 2, a sacerdotisa, e com cavaleiro de copas, que tem valor 12. Então eu tenho aqui, para o Flamengo, 19. 19 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Se houver algum jogador do Flamengo que porventura vista 19, e também 10. 10 minutos do primeiro ou do segundo tempo. E se porventura também houver algum jogador rubro-negro que vista a camisa de número 10. Tudo bem? Gratidão, Oráculo. Salve a sua força, salve. Agora, minha gente, vamos para a nossa previsão a respeito do jogo em si. Oráculo, por favor, Botafogo e Flamengo nesse dia 14 de março de 2026. Campeonato Brasileiro Série A. Vitória do Botafogo. Empate. Vitória do Flamengo. Por favor, Oráculo, respectivamente, por favor. Botafogo. Me abriu com homem. Aqui é o próprio time do Botafogo sendo representado. Âncora. Time, ó, por enquanto, bem. Lírio. Não, o Botafogo indo bem. Botafogo aqui com uma situação tranquila, alcançando seus objetivos. Time mais tranquilo, mais sereno, mais experiente, indo melhor. Empate. Me veio a 22, carta dos caminhos, carta dos peixes, carta de número 34.
carta da foice, carta 10. Flamengo. Flamengo me abriu com a estrela, carta 16. Com o urso, carta 15. Orientação tática e técnica do Flamengo de tentar manter a posse de bola, controlar o jogo. Serpente. Serpente no final para o Flamengo. O Flamengo deixando aí um contra-ataque, deixando aí uma situação perigosa que proporciona ao Botafogo aqui um resultado melhor, tá? Então aqui, minha gente, as energias estão melhores para o Botafogo, tá? As energias estão melhores para o Botafogo e o Flamengo, com uma orientação boa de início, de tentar manter o controle do jogo, tentar manter o controle da posse de bola, e consegue. Só que uma hora aí vai ter um erro. Vai ter um erro do Flamengo que vai permitir ao Botafogo aí alcançar o seu objetivo, tá? Então, minha gente, minha previsão para Botafogo e Flamengo neste sábado, dia 14 de março de 2026, Campeonato Brasileiro, é de uma vitória do Botafogo, tudo bem? Então, Botafogo e Flamengo, vitória do Botafogo. Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço a sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até nosso próximo vídeo. Muito obrigado.